2 Coríntios 4. Eu vou fazer a leitura do 7 ao 15. 2 Coríntios 4, do 7 ao 15. Muita atenção, queridos. Eu gosto sempre de ressaltar isso aqui. Não deixe que nada tire a sua atenção. Não é um texto que você lê todos os dias. Eu creio que conhecido, mas não assim tão costumeiro, né? De estarmos lendo. Por isso requer uma atenção nossa. Não deixe que nada tire a sua atenção. É a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela tem o poder de transformar os nossos corações, dar discernimento. Que todos possam ter muita atenção no texto, para que o Senhor fale ao nosso coração. 2 Coríntios 4, de 7 a 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Oremos, queridos. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Peça a Ele que esteja nos instruindo nesta noite, que Ele tenha misericórdia de nós e sejamos alimentados nesta noite. Nosso Deus, a Tua palavra foi lida, nela que está o poder através do Teu Espírito Santo, Senhor. E nós imploramos ao Espírito Santo do Senhor, fale ao nosso coração nesta noite, trabalhe a nossa vida, trabalhe as nossas mentes, ó Deus, trabalhe o nosso coração, fale conosco, ó Deus, tenha misericórdia de nós, é o que nós te imploramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária quando o que nós vemos em Paulo aqui me impressiona. Que pela graça Paulo ele compreendeu o propósito de Deus na sua vida. Queridos, não tem coisa mais maravilhosa do que quando você compreende o que Deus quer fazer na sua vida. O que o Senhor Deus quer trabalhar na sua vida. Que coisa maravilhosa é quando você compreende: eu sei o propósito de Deus na minha vida.
Eu sei o que o Senhor Deus está trabalhando na minha vida. Qual que é o propósito dele? O que Ele quer fazer através de mim? Que coisa extraordinária é isso? E isso enchia Paulo de uma maneira tão extraordinária, queridos. Essa convicção que ele tinha, agora eu sei o que o Senhor Deus quer através da minha vida. E é por isso que nós vemos Paulo muitas vezes, ou em algumas vezes, dizendo que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus na minha vida. Por quê, queridos? Nós cristãos, nós temos que ter alvos na nossa vida cristã. Só quando nós entendemos o que o Senhor Deus quer trabalhar na nossa vida é que nós colocamos alvos na nossa vida. Nós temos que ter alvos na vida cristã. Aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar? Paulo tinha convicção até onde ele queria. É verdade, queridos, que nós buscamos ao Senhor e queremos sempre saber o que o Senhor Deus quer trabalhar na nossa vida. E o Senhor Deus está sempre falando isso conosco. Ainda mais aqueles que se debruçam na palavra, que oram, que buscam a presença do Senhor. Que rica espiritualidade, que rica você poder dizer, eu sei o que o Senhor Deus está trabalhando na minha vida. E eu quero um alvo agora eu quero chegar em determinado lugar na minha vida cristã. Eu quero uma meta na minha vida cristã. Queridos, nós conseguimos metas para tudo na nossa vida. Trabalho, escola, tudo. Por que não na vida cristã? Já pensou se todos nós tivéssemos metas na vida cristã? Ou levamos a vida cristã de forma... Deus vai agindo do jeito que Ele quer. É verdade. Mas o que eu estou fazendo para crescer espiritualmente e chegar aonde que meu Deus quer? O que o Senhor Deus quer de mim? Queridos, o Senhor Deus está sempre falando no nosso coração. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para a gente poder entrar nesse texto. E eu queria que você já estivesse trabalhando na sua mente, que isso pode te ajudar muito. Queria que você já começasse a trabalhar a sua mente em um tema que você pode subdividi-lo da seguinte maneira. Você entende o sofrimento que acontece na sua vida? O texto pode nos mostrar isso. Nós somos frágeis demais, queridos, e quando bate o sofrimento na nossa vida, a primeira coisa que bate na nossa mente é: aonde está o meu Deus? É porque às vezes nosso nível espiritual ele é pequeno, estamos crescendo muitas vezes pouco, e o sofrimento abala, porque somos seres humanos, e se tivermos pouco alimentados da palavra, da comunhão com Cristo, gera dúvidas no seu coração. Aqui tem respostas, queridos, para o nosso sofrimento muitas vezes. Talvez poucos aqui estão sem sofrimento algum. Será que teria alguém que não tem sofrimento nenhum? Alguns estão sendo esfolados pelo sofrimento, a ponto de eu não aguento mais. E as respostas não vêm. Olha só, queridos, outra coisa que você pode levar dentro desse tema aqui é a questão do auge da santidade. Pense essas duas coisas: o seu sofrimento, o nosso sofrimento, e o auge da santidade. Não estou falando perfeição, queridos, mas aonde que nosso Deus quer chegar em questão da nossa santidade? O que o Senhor Deus está trabalhando na nossa vida? Queridos, o Senhor Deus está sempre falando ao seu coração. Sempre. É porque nós muitas vezes
Hoje, conversando lá na sala, foi muito gostoso lá hoje, conversando com os catecúmenos e vendo, observar o agir de Deus. Nós mostramos que falamos sobre a ceia, falamos sobre o culto, de se tornar algo mecânico na nossa vida. Não observar o que o Senhor Deus está falando. Quero relembrar os irmãos que durante 3 meses aqui nós estudamos sobre o Senhor Jesus edificando a sua igreja. O Senhor Jesus cuida da igreja. Nós afirmamos sempre: o Senhor Jesus está na igreja. O Senhor Jesus fala através dos seus para nós. O Senhor Jesus está dirigindo a vida da igreja. E eu pergunto: aonde? O Senhor Jesus está dirigindo a sua igreja. Só que nós muitas vezes não observamos aquilo que Ele está fazendo na vida da igreja. É o Senhor que direciona líderes, pastores, para que possam ter a luz de Cristo para saber o que essa igreja precisa. Estudamos mais de um trimestre aqui, o Senhor Deus, Cristo edificando a sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Esse ano nós estamos vendo sobre santidade. Será que é só a ideia do pastor? Ou é o Senhor Deus direcionando aquilo que a igreja precisa? E eu vejo muito se debruçando na palavra, isso me alegra, porque ouviu aquilo que o Senhor Deus está trabalhando na vida da igreja. Precisamos levantar os nossos ouvidos, estar atentos àquilo que o Senhor Deus está trabalhando na vida da igreja. O que está estudando na escola dominical? Quais as mensagens que têm sido trazidas? Qual a preocupação que o pastor está demonstrando para com a igreja? Queridos, o Senhor Jesus dirige a sua igreja e Ele está falando sempre. Vou dar alguns exemplos rápidos aqui, para que a gente possa tentar aprofundar um pouco mais. Lembra de Jonas, queridos? O Senhor Deus falou com Jonas: eu quero que você vá lá em Nínive. Mas ele partiu para outro lugar. O Senhor Deus mostrou o propósito para Jonas, e Jonas parte para outro lugar. Aí, queridos, Jonas teve que entrar em trevas profundas, para poder enxergar o que Deus queria. Para se encurvar diante do Senhor e ser ouvido. Outro exemplo, queridos, é Pedro. O Senhor Jesus falando com Pedro: Pedro, você vai me negar, Pedro. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus estava dizendo? Eu não estou no seu coração, Pedro. Você precisa de transformação, Pedro. Você precisa ser transformado, Pedro. Que isso, Senhor? Deixa comigo. Nunca vou negar o Senhor. O Senhor Deus está sempre falando conosco, queridos. O que Pedro deveria ter feito? Caído aos pés de Cristo. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me livre do meu pecado, cuide do meu coração, livra-me do mal, Senhor. Mas teve também que entrar em trevas profundas, numa escuridão profunda, para voltar para o caminho. Queridos, o que Paulo viu aqui foi algo extraordinário. O que Paulo viu aqui foi algo que precisamos estar muito atentos. Paulo aqui, queridos, por isso é que Paulo, olha só o versículo, mantenha a Bíblia aberta aí, queridos, esqueci de falar no início, muita atenção aí. Paulo compreendeu de uma forma tão grandiosa que esse texto depende um pouquinho do anterior, que inicia nesse 4:1, quando ele diz que pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos.
Ele viu que o caminho não é fácil e eu não posso desfalecer diante desse caminho. Eu não posso me enfraquecer diante desse caminho. Eu preciso estar firmado naquilo que o Senhor Deus está falando comigo. E ele inicia aqui, queridos, com uma coisa extremamente valiosa. Ele diz assim, no versículo 7, temos, porém, este tesouro. Queridos, Paulo afirma aqui, ele descobriu que ele tem um tesouro maravilhoso. Queridos, nós recebemos um tesouro inestimável, nós recebemos um tesouro incomparável, um tesouro acima de qualquer alegria. Se você sair daqui hoje, queridos, com essa convicção do tesouro que está dentro de você, não tem nada que cobre isso. Você recebeu um tesouro valioso demais e ele inicia dessa forma, temos, porém, este tesouro, uma riqueza dentro de você. E que tesouro é esse? Que tesouro é esse que Paulo coloca aqui? Paulo descobriu que tinha um tesouro maravilhoso nele. A explicação, queridos, está no 4:6, observa comigo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Querido, esse tesouro é Cristo e Ele habita em você. Paulo está relembrando aqui que nós temos um tesouro maravilhoso dentro de nós, que habita em nós. Um tesouro inestimável, nada se compara. Mas nós queremos muitas vezes externar esse tesouro. Nós queremos ver o tesouro de Cristo resolvendo as nossas coisas externas, mas não internas. Ele é um tesouro tão rico dentro de nós, que nós muitas vezes esquecemos de valorizar o tesouro que você tem. Esquecemos de valorizar a riqueza que está dentro de você, que traz uma alegria tremenda no seu coração. Exercitar isso dentro de nós. Obrigado por esse tesouro que está dentro de mim, esse tesouro que eu recebi. Esse tesouro é Cristo, meus queridos. Ele habita em você, Ele está em você, Ele alimenta você a cada dia. Só que acontece agora algo estranho aqui, porque Paulo agora diz que este tesouro, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem coloca um tesouro em vaso de barro? Por que vaso de barro? Lembrando das mulheres aí com as suas joias, né? Onde que ela faz? Pega uma caixa, toda veludada, e coloca os seus tesouros ali, fecha para que ninguém veja, ninguém toque. Coloca veludado por quê? Para não arranhar aquele ouro. Um cuidado com o ouro, com o tesouro. Mas aqui, queridos, Paulo descobriu que o Senhor Deus colocou esse tesouro em vasos de barro, quebrável, que retrata, queridos, a nossa vida. Esses vasos de barro somos nós, que se quebra. Esse vaso de barro quer mostrar que a nossa natureza fraca, ele quer mostrar que ainda estamos contaminados com o pecado. Esse vaso de barro retrata
a nossa pequenez. Esse vaso de barro retrata o quanto nós queremos uma proeminência do nosso eu. E o Senhor Deus coloca esse tesouro dentro desse vaso. Retrata a nossa, muitas vezes, falta de espiritualidade. É um vaso de barro que se quebra. Não dá para entender o amor de Deus. Queria colocar um tesouro tão grande dentro desse vaso de barro que quebra. Queridos, e aí ele termina aqui, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora, queridos, Paulo começa a entender o sofrimento da sua vida. Agora Paulo identificou o que o Senhor Deus estava querendo fazer. Agora ele começa a mostrar, agora eu entendi o que está acontecendo, o que o Senhor Deus está fazendo comigo. Ele colocou esse tesouro dentro de um vaso de barro, está mostrando, isso é um vaso de barro que precisa ser quebrado a cada dia. Olha só, queridos, o que Paulo coloca aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Resumindo isso aqui, para ser bem rápido, queridos, é que nada pode destruir você. Esses sofrimentos não podem aniquilar você. Esses sofrimentos não podem eliminar você. Você sempre vai estar fortalecido. Queridos, é difícil a gente ver alguém que sofria como Paulo. Não pode nem se comparar com o Senhor Jesus, lógico, mas eu coloquei aqui uma relação de coisas, de sofrimentos de Paulo que eu não sei se nós suportaríamos isso. Olha só, queridos, o que esse homem passou. E aí ele entendeu o porquê do sofrimento dele. Ele era espetáculo no mundo, passou fome, sede, nudez, esbofeteados, sem morada certa, injuriados, caluniados, considerado como o lixo do mundo, escória, aflições, angústias, açoites, prisão, naufrágio, apedrejado e com espinha na carne. Queridos, e tem um momento, para mim, um dos maiores confortos da palavra, que está aqui mesmo, que é 16 a 18, tem um lugar aqui que Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Aí me explica, como que todo esse sofrimento é uma leve e momentânea tribulação? É porque ali, queridos, ele está comparando, Paulo está comparando com a glória que ele estava para receber. Não é que isso aqui era leve, de forma nenhuma, isso não era leve, mas quando se comparava com a glória, isso aqui não era nada para Paulo. Essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não é que isso era leve de passar, mas se comparado com a glória, isso não era nada. Aí Paulo descobriu, queridos, que este tesouro colocado em vaso de barro, porque esse vaso precisava ser quebrado a cada dia. Com um objetivo maravilhoso, que nós vamos ver aqui agora. Olha só, queridos, agora o versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Queridos, Paulo se alegrou em saber que o Senhor Deus, no seu sofrimento, estava quebrando esse vaso
para que Cristo pudesse aparecer na vida dele. Ele precisava ser quebrado a cada dia, para que o Senhor Jesus se manifeste na vida dele. Essas tribulações, Paulo entendeu que o Senhor Deus trabalhava essas tribulações para que a cada dia esse vaso fosse quebrado, o eu diminuísse a cada dia. João colocou isso de forma simples, mas com profundidade, só que Paulo nos explica isso de forma maravilhosa aqui. João disse assim: é importante que ele cresça e que eu diminua. É exatamente o que Paulo está explicando aqui. Quebrar o vaso para que Cristo apareça na nossa vida, Cristo seja visto na nossa vida, Cristo se manifeste em nós. Queridos, para mim não tem lugar melhor para vermos a questão de avivamento nesse lugar. Muitas vezes ficamos questionando o que é um avivamento. Para mim, queridos, é isso aqui. A vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. Talvez o avivamento não vamos chegar aqui gritando, sorrindo. Talvez sim. Nós podemos chegar aqui chorando, queridos, arrependidos, como vasos quebrados, mas Cristo aparecendo em nós. O avivamento, queridos, é quando Cristo começa a ser aparecido nas nossas vidas, quando Ele se manifesta em nós, quando as pessoas olham para nós e começam a enxergar Cristo em nós. Há uma transformação tão grandiosa na nossa vida, o nosso eu diminui a cada dia e Cristo aparece na nossa vida. Nós começamos a exalar o bom perfume de Cristo. Começa a desaparecer o nosso eu e Cristo é visto na nossa vida. As manifestações de Jesus começam a aparecer na nossa vida, em qualquer lugar que você esteja. O Senhor Deus está nos quebrando, queridos, a cada dia, nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, com um propósito extremamente maravilhoso, para que Cristo apareça em nós, para que nós reconheçamos que estamos valorizando muito o nosso eu, os nossos desejos, esquecendo do tesouro que é em nós. Por isso que Ele precisa quebrar esse vaso, para que esse tesouro apareça na nossa vida. Cristo seja exaltado, glorificado, exaltado em nós. Queridos, é maravilhoso quando entendemos isso. O que o Senhor Deus está trabalhando na nossa vida. Aqui vemos o grande propósito de Deus em nós. Aqui vemos realmente que somos esse vaso e que foi colocado um tesouro maravilhoso na nossa vida. Uma riqueza tremenda. E nós muitas vezes esquecemos disso, queridos. Esquecemos do tesouro que há em nós, a força que há em nós, o poder que há em nós. Porque muitas vezes, como eu disse, queremos externar esse tesouro para as coisas que almejamos no mundo, queridos. E Ele quer trabalhar dentro de nós. Queridos, mas Paulo tinha aonde colocar os pés. Paulo não suportava isso dele mesmo. Paulo mostra agora onde que ele colocava e firmava os seus pés, para que ele pudesse suportar isso e ter convicções reais na sua vida. Agora Paulo nos mostra aqui aonde colocar os pés, aonde nos firmar. Onde eu vou firmar para suportar tudo isso? Aonde que eu vou me firmar? Onde que eu vou me colocar agora o alicerce que me sustenta para poder suportar isso? É algo extremamente maravilhoso do nosso Deus, essa obra maravilhosa na nossa vida. E aí Paulo coloca aqui duas coisas para nós, onde você pode firmar os seus pés, onde você pode se inteirar no seu coração.
Queridos, olha só o que Paulo coloca. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Paulo cita aqui o Salmo 116, 10, queridos. Ele tinha a fé como suporte. Ele cria profundamente no Senhor, que o Senhor Deus governa todas as coisas, que a sua vida está nas mãos do Senhor. A presença de Deus é real na minha vida. As convicções de Paulo estavam na sua fé, no que ele cria, a graça de suportar todas essas coisas, as convicções de que o Senhor está trabalhando na vida dele. Eu estou sofrendo e passando todas essas coisas aqui, mas eu sei nas mãos de quem eu estou. E Ele não para de cuidar de mim em momento algum. Ele se alicerçava na fé, queridos. Alimente a sua fé a cada dia, porque é ela que faz com que suportemos todas as coisas. Você sabia que está nas mãos de um Deus vivo, que governa todas as coisas. Estamos escritos na palma da mão de Deus. Ele cuida da sua vida a cada instante. É essa fé que tem que fortalecer o seu coração. A outra coisa que alimentava Paulo, queridos, era a ressurreição do Senhor Jesus. Que convicção maravilhosa! A fé no Senhor Deus, em Cristo, na presença, mas agora um Cristo ressurreto, e que trazia uma esperança para ele, como ele diz, dessa glória maravilhosa. E ele coloca da seguinte forma: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele mostra que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus. E quando você partir, você encontra com Jesus imediatamente. Você encontra com o Senhor. Você já está na presença dele. Queridos, esta é a fé da igreja. Nós estamos aqui porque Cristo ressuscitou. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, querido, nós não estaríamos aqui. Mas isso tem que alimentar o nosso coração. A fé num Deus vivo. A fé de que você está nas mãos e Ele está cuidando de você em todas essas tribulações. E ao mesmo tempo Ele está trabalhando, quebrando você para que Cristo apareça. Para que Cristo seja glorificado. E a ressurreição de Cristo é algo que tem que alimentar a nossa alma, queridos. Eu estou passando por tudo isso, mas eu sei que meu Cristo vive, que Ele ressuscitou e que eu vou encontrar com Ele. Queridos, para encerrar, a gente concluindo, queridos, aqui está o grande tema da carta aos Coríntios. Se você estudar a carta aos Coríntios, você vai ver que tudo o que ele ensinava é para que o nosso Deus seja glorificado. Todo o trabalho ali é para que a glória de Cristo fosse exercida na vida da igreja. Nós estamos como igreja aqui, queridos, para que sejamos alimentados, possamos aprender em escola dominical. Discutimos lá hoje que eu fiz a seguinte pergunta: por que vocês acham que vocês estão aqui? Se vocês já são adultos, vocês já estão dizendo que creem e podem ser recebidos, por que está aqui numa sala aprendendo? Para ter consciência do Deus que vai servir e que Deus você vai servir. Que essa vida é para glorificar o Senhor. Nós somos alimentados aqui para que possamos exercer essa glória do nosso Deus. E tem um versículo chave em Coríntios: portanto, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Resume nisso, queridos. O Senhor Deus está sempre trabalhando na nossa vida para que Cristo seja glorificado na sua vida.
E se for necessário, Ele vai quebrar você. Quebrar no sentido de que seu eu vai lá no chão e Cristo apareça. Como aplicação para a nossa vida, querido, nessa mensagem, eu queria relembrar aquele momento que Paulo pediu que o Senhor Deus livrasse dele aquele espinho na carne. O Senhor Deus responde para ele: olha, Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada, não. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa é onde? Na fraqueza. Quando você está fraco, é que você está forte. Porque você busca o Deus Altíssimo. Paulo agora começa a se alegrar nas dificuldades, queridos. Ele começa a se alegrar para que o poder do Senhor Jesus repouse sobre ele. Será que nós já chegamos no nível, querido, de nos alegrar nas tribulações? Com uma convicção grandiosa no nosso coração de que o Senhor Deus está trabalhando na minha vida? Eu sei que não é fácil, querido, não é para mim também não, eu também busco respostas. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas quando estudamos um texto desse, querido, nós começamos a ver que o Senhor Deus governa todas as coisas, nada acontece sem o querer dEle, sem a vontade dEle. E Ele está trabalhando na nossa vida para que Cristo apareça. Para que Cristo apareça na sua vida. Que Deus os abençoe, queridos. Que o Senhor Jesus nos alimente, nos dê essa convicção. A graça nos basta. Precisa estudar a Bíblia, precisa orar para chegar nesse nível para que o poder de Cristo repouse sobre você, sobre mim. Alimentar a nossa alma, alimentar o nosso coração. Nos encher realmente dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos? Peço ao Senhor que nos faça entender esse grande propósito de Deus, dele na nossa vida. Sejamos alimentados realmente por essa graça maravilhosa, desse propósito maravilhoso, esse amor dele para conosco. Ele não pode nos entregar os nossos desejos, queridos. Ele não pode permitir que nós empenhemos nos nossos desejos a cada dia. Ele barra isso com a sua graça. Nosso Deus, nós queremos adorar o Senhor, glorificar o Teu santo nome, dizer muito obrigado, ó Deus, porque estamos nas Tuas mãos, porque somos cuidados pelo Senhor. Nós queremos Te louvar, ó Deus, porque o Senhor colocou um tesouro em nós. E esse tesouro é o Senhor Jesus. E nós sabemos, ó Deus, o quanto precisamos sermos quebrados, nos levar ao arrependimento, para que Cristo apareça em nós. Trabalhe o nosso coração, Senhor. Nos dê arrependimento. Nos faça enxergar, ó Deus, aquilo que há de podre na nossa vida, aquilo que há de terrível na nossa vida, que nos distancia do Senhor. Tira, ó Deus, as nossas mazelas, Senhor. Nos faça teus servos, nos faça instrumentos do Senhor. Nos faça, ó Deus, pessoas transformadas e moldadas pelo teu Santo Espírito. Trabalhe a nossa vida, ó Pai. Que o poder do Senhor Jesus esteja sobre nós, restaurando, ó Deus, as nossas vidas, Senhor. Dá-nos esse avivamento, ó Deus, na vida da igreja, na nossa vida, de Cristo começar a aparecer nas nossas vidas, de Cristo começar a ser evidenciado nas nossas vidas, de exalar em nós o bom perfume de Cristo. Nos ajude, Senhor.
É o que nós te imploramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.